Dados da Confederação Nacional dos Municípios apontam que das 645 cidades do estado de São Paulo, 194 têm sérios problemas com o uso de crack. Campinas está entre essas cidades e busca, através de políticas públicas, o enfrentamento do problema, principalmente após a polícia atuar de forma ostensiva na chamada Cracolândia, na capital paulista, que fez com que muitos dependentes da droga migrassem para cá. O enfrentamento ao uso do crack em Campinas é a questão de ordem de hoje, que conta com a participação do coordenador da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas da Prefeitura de Campinas, Nelson Osri Neto, também com o gestor técnico das comunidades terapêuticas, César Rosolém Jorge, e com o vereador Luiz Rossini, do PV. Sejam todos bem-vindos. Eu vou conversar primeiramente com você, Nelson, dizendo o seguinte: esse levantamento mostra que dessas 194 cidades que têm sérios problemas, 256 municípios disseram que têm médios problemas e 106 consideram ter poucos problemas. Você acredita que as políticas públicas de enfrentamento vieram tardiamente, fazendo com que grande parte das cidades hoje tenham que lidar com esse problema? O que faltou? Eu acredito que 70% dos municípios no estado de São Paulo, o maior problema seja o problema do crack. E acredito também que as políticas demoraram sim para acontecer, mas Campinas saiu na frente. Campinas hoje tem dois programas, o programa Recomeço e o programa Recomeço Família. Esses programas, eles vêm de encontro com a necessidade do dependente químico e dos seus familiares. Então essas pessoas hoje, elas têm um serviço disponível para tratamento e também para orientação. Mas é lógico, o problema do crack é um problema que ele ultrapassa, né, as políticas existentes. É um problema novo. Para nós, especialistas em dependência química, a maior dificuldade é encontrar o tratamento correto, o tratamento certo, mas acredito que 10 anos, mais ou menos, nós vamos ter uma política que possa tratar o dependente do crack da melhor forma, evitando também a multiplicação desses usuários. Só uma pergunta, o programa Recomeço iniciou no ano passado, foi isso? Iniciou em setembro de 2013 e o programa Recomeço Família iniciou em fevereiro de 2014. Tá ótimo. Então, agora nós vamos falar com o César, que é gestor técnico das comunidades terapêuticas. São conhecidas aqui na nossa cidade, inclusive instituições do Padre do Ram, né, que é um grande nome nesse tratamento, não só do crack, mas outras drogas também aqui na cidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, César, seja bem-vindo, da experiência de vocês, em especial quanto ao tratamento do usuário do crack. Isso, apesar, a gente pode ver que aqui, olha, a gente tem um tratamento do programa Recomeço desde o ano passado, mas esse problema é bem mais antigo, né? Sim. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Nelson, Dr. Rossini. A você que nos assiste nesse momento, é um prazer estar aqui. Eu trabalho na instituição Padre Haroldo, né? Sou gestor das comunidades do Instituto Padre Haroldo, e nós observamos que o crack ele tem aumentado muito, né? Tem trazido uma demanda e um desafio bastante importante para nós que estamos tentando lidar com a situação de alguma forma. E ele traz um fenômeno que no início da década de 90 ele estava bastante restrito, né, às camadas sociais menos favorecidas por ser uma droga barata e por ter grandes prejuízos, e o fenômeno que chama atenção é que hoje isto ocupa todas as classes sociais, os mais variados níveis culturais e de instrução, né, que as pessoas conseguiram alcançar. Ele tem um grau grande de dependência, né? A pessoa se torna dependente muito rápido e ele traz prejuízos de uma forma muito rápida, né? Então é um desafio novo, como o Nelson
falou, que exige muito dos profissionais. Comunidade terapêutica é uma modalidade, uma proposta, né, de acolhimento, mas de todos os profissionais que de alguma forma estão engajados nesse processo, exige muito e precisa ter uma atenção de vários segmentos, né? Sim, e agora nós vamos falar com o vereador Luiz Rossini, que inclusive participa muito desse tema, assim, dando palestras, também já trouxe esse tema aqui para casa. Vereador, hoje, como legislador, qual é a sua principal preocupação quando se fala do uso e do enfrentamento do crack aqui em nossa cidade? Seja bem-vindo. Boa tarde, cumprimentar também o Nelson, o César. É claro que o crack hoje ele chama atenção pelos danos, né, pela violência que ele representa para o usuário, a rapidez com que vicia e o desastre que ele causa na saúde e na vida desse usuário. E pelo fato de estar disseminando mesmo em todas as camadas sociais, em todas as idades. Mas como legislador, a nossa preocupação é tentar criar as diretrizes para uma política municipal sobre drogas, que possa desenvolver ações de prevenção, tratamento, recuperação, reinserção de danos, né, repressão, mas que abranja todas as drogas. É claro que o crack, você vai ter um olhar específico, mas você tem que ter uma política para todas as drogas. Eu ouvi outro dia, aqui na Câmara, inclusive, o padre Haroldo, numa vez que ele esteve aqui, ele falou, graças a Deus que surgiu o crack. Então todo mundo assustou, né? Até que o Nelson falou, as políticas vieram tardiamente. Ele falou, porque agora a sociedade e o governo resolveram desenvolver e dar atenção para a questão dos usuários de crack. Mas lembrando que o crack não é a única droga e nem é a principal droga. Se a gente pensar, inclusive, nas lícitas, o alcoolismo hoje é o maior problema de saúde pública e o maior causador de violência urbana, criminalidade, acidente de trânsito. Mas é claro que o padre Haroldo quis dizer o seguinte, o crack, pela sua ferocidade, chamou a atenção dos governos e da sociedade e está obrigando os gestores públicos de todas as áreas a buscarem soluções para enfrentar essa realidade. Num primeiro momento, oferecer possibilidade de tratamento, e as comunidades terapêuticas são um modelo. Hoje você tem outras formas, o CAPS-AD, que na minha ótica, para alguns casos servem, mas para outros não, porque um garoto de 16 anos, usuário de crack, você não pode pensar em redução de danos, né? Muitas vezes a intervenção é uma própria internação. Então a gente precisa fortalecer as convicções, na verdade é atuar em forma de rede mesmo, e esse é o papel do gestor, da política pública, de criar as diretrizes e potencializar todas as ações que são desenvolvidas no município para enfrentamento dessa questão. O tratamento é quando o problema já está instalado, mas a gente precisa pensar muito na prevenção também. Sim. É como evitar que as pessoas usem e se tornem dependentes das drogas, principalmente o crack. Nelson, nós falamos aqui na abertura, inclusive na época fizemos um programa de TV aqui, na TV Câmara, sobre crack, logo que teve aquela ação em São Paulo. Inclusive eu lembro que na ocasião a secretária de Assistência Social, na época, Darcy, veio ao nosso programa e disse, olha, a gente fez uma contagem, nós tínhamos, por exemplo, 400 moradores de rua, depois da ação ficamos com 800. Hoje, essa situação está superada ou eles ainda estão migrando para cá? O que vocês observam? O perfil do morador de rua é um perfil bem complicado, né? 85% dos moradores de rua são dependentes de droga, álcool e outros tipos de droga. Eles migram muito, somente nas cidades vizinhas. Agora, quando ocorreu a operação na Cracolândia de São Paulo, foi uma operação amadora. Foi feita apenas com a polícia militar. E aonde tem droga, é óbvio que tem o traficante, tem o crime, tem a violência. É necessária a polícia, mas é necessário outros tipos de serviço também. Assistência social, saúde, e isso não ocorreu. O que aconteceu? Mexeu num formigueiro, cerca de 2.000 pessoas por dia participam da Cracolândia em São Paulo, ali na Luz, e essas pessoas migraram para Santos, Jundiaí e Campinas. Eu lembro na época que uma repórter do Jornal da Cidade me procurou.
né, porque eu havia mandado um e-mail para ela informando que estava chegando pessoas de São Paulo, e a gente conhece os moradores de rua, principalmente da região do Terminal Central. As carinhas são sempre as mesmas. E eu comecei a ver pessoas diferentes. E abordando um dos moradores de rua, eu identifiquei que ele estava com a família e veio da Cracolândia de São Paulo. Foi quando ocorreu a denúncia, né? E aí entendemos que esses moradores da capital chegaram em Campinas em peso, aumentou o número de moradores de rua, a cidade não estava preparada para acolhê-los, então foi necessário um trabalho junto à rede para poder acolher alguns dependentes e outros voltarem para a sua cidade de origem. Sim. Eu acredito que isso reduziu, porque São Paulo vem tendo operações agora mais profissionais, com toda a equipe, inclusive na própria Cracolândia, né? Tá certo que existem políticas do governo do estado e política municipal da Prefeitura de São Paulo que acabam batendo de frente. O Haddad recentemente ofereceu o emprego de gari aos dependentes de droga. Na minha opinião, é um erro tremendo, porque você não pode dar dinheiro para um dependente químico sem antes tratá-lo. Você não pode dar emprego sem antes tratá-lo. Ele é portador de uma doença, né? Até teve a inflação do crack ali na Cracolândia, a pedra do crack aumentou, né? Então, você precisa criar políticas como o Rossini falou, para evitar que nasçam novos dependentes, aí seria a prevenção, o tratamento para aqueles que precisam. Campinas tem hoje. Você disse que em Campinas nós temos o Recomeço, que é um programa do governo do estado. Em parceria com Campinas. E o Recomeço Família também é do governo do estado. Também. É um braço do programa Recomeço. Tá. O estado, ele dá todo o suporte financeiro ou a prefeitura dá uma contrapartida? Ele dá todo o suporte financeiro, é repassado para a instituição do Padre Haroldo, no caso é a instituição com convênio, conveniada, credenciada. No repasse de R$ 1.350, que não passa pela mão do dependente químico e nem do seu familiar. O programa Recomeço ele atende os dependentes químicos a partir dos seus 18 anos de idade, que aceita o tratamento de forma voluntária e que seja de Campinas, Hoje tem quantos? Até para evitar a imigração desses moradores de rua, dessas pessoas dependentes químicas de outras cidades. Hoje nós temos quantos? Hoje nós temos 299 cartões, a nossa meta é chegar em 500 até o final do ano. Nós estamos com 133 cartões entregues até março de 2014. Esse número com certeza já aumentou, já deve estar na faixa dos 160. Esses entregues significam então que nós temos 133 pessoas em tratamento, é isso? 133 pessoas que receberam o cartão. Existe todo um trâmite para iniciar o tratamento. Eles têm que passar pela rede de saúde. Não basta a pessoa ir lá e falar na coordenadoria, eu quero tratamento, né? Nós precisamos avaliar primeiro se é um dependente químico, que tipo de substância utiliza. Sim. Né? Agora, e isso vereador, precisa passar pela rede de saúde. O senhor falou da rede de saúde, eu vou agora chamar aqui o vereador Rossini, por quê? Nós temos tido aqui, inclusive na Câmara dos seus colegas, algumas críticas à rede de saúde, a atendimento. Tivemos aqui até uma comissão que foi verificar o atendimento nos pronto atendimentos, nos postos de saúde. E realmente, como chegar, inclusive alguns especialistas dizem, olha, o tratamento existe, mas muitas vezes o acesso não é universal. Temos aqui o exemplo de Campinas. Como conseguir o encaminhamento se muitas vezes a pessoa não consegue nem o atendimento básico no posto de saúde? Pois é. Esse é um problema. Além da falta de estrutura humana e física, há também, para o caso do programa Recomeço, em algumas situações, uma barreira ideológica. Alguns, inclusive CAPS-AD, alguns profissionais dessa área de saúde mental são contra a internação, apesar de que a gente chama de acolhimento. Acolhimento. Né? Então, muitas vezes as pessoas buscam ajuda nessas portas chamadas de entrada e elas não são encaminhadas por um critério das pessoas às vezes não acreditarem. Então, vereador, gostaria que o senhor fizesse só um adendo para quem está nos assistindo, explicando o seguinte: qual é o modelo de atendimento do CAPS-AD e qual é o modelo do Recomeço, para a gente entender por que muitas vezes o profissional diz, não, fica por aqui, não vai no Recomeço. Na verdade, assim, o modelo do CAPS-AD ele é fundamentado na política de redução de danos. O objetivo não é abstinência. O objetivo é reduzir os danos do uso. Tentar chegar à abstinência
diminuindo a quantidade e trabalhando as consequências que o uso pode trazer para o indivíduo. O CAPS-AD, ele faz, obviamente, uma avaliação psicológica, clínica, identifica o grau de dependência e propõe um programa que é medicamentoso. Muitas vezes o indivíduo recebe algum medicamento para conter aí para combater os efeitos, e talvez o César possa saber melhor do que eu, né, da crise de abstinência, os efeitos do uso que a droga provoca, e algumas psicodinâmicas, tratamento individual e algumas atividades em grupo. Mas o modelo não é de internação. Então o cara ele vai, fica durante o dia, é medicado e volta para sua casa, acreditando que ele possa retornar no dia seguinte ou no dia que tiver marcado, que é para ele voltar. O modelo do programa Recomeço é um modelo que o indivíduo, se quiser, ele vai participar de um programa que é residencial por até 6 meses. Não é internação, porque é um acolhimento, mas é um regime residencial. E ele vai ter que se ajustar às normas da comunidade terapêutica. Lá ele tem todo um programa de atividades para trabalhar os vários aspectos que envolvem a questão da doença. Então a diferença basicamente é essa. O CAPS-AD não é um programa de acolhimento, ele é um atendimento diário, a pessoa volta para a comunidade, para a sua casa, para o seu bairro. Só que nós temos dezenas de relatos em que o indivíduo ele vai no CAPS-AD e até a porta da casa dele ele já para no primeiro bar, na primeira biqueira e continua, depois ele volta lá também. E aí é uma questão, quando eu falo ideológica, alguns profissionais defendem o direito do indivíduo usar droga. Falam, eu não posso, se ele quiser usar é problema dele, né? E nós, de comunidades terapêuticas, ainda que seja, eu não sei qual o direito do cara se drogar, se matar, se prejudicar, né? Defender esse tipo de direito, para mim, é um contrassenso. O modelo de comunidade terapêutica é abstinência total. Entrou na comunidade terapêutica sem droga, né? Então, isso impõe cuidados diferenciados. Tem gente que não acredita que alguém que ficou 15, 20 anos usando droga, de repente, a partir de amanhã ele vai ficar. As comunidades terapêuticas, aí o César pode falar um pouquinho mais do programa, elas estão preparadas para, inclusive, trabalhar esses aspectos de crise de abstinência e tal. É possível o cara deixar de usar droga de uma vez, desde que ele se envolva num programa de tratamento que é aquele oferecido por comunidade terapêutica. Sim, daqui a pouco, então, o César vai explicar para a gente como funciona, pois o Questão de Ordem vai para o seu primeiro intervalo e volta já já. Não saia daí. Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o enfrentamento ao uso do crack em Campinas, com o vereador Luiz Rossini, também com o Nelson Orris Neto, que é o coordenador da Prefeitura Municipal de Campinas, da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas, e também com o César Rosolém Jorge, que é gestor técnico das comunidades terapêuticas da instituição do Padre Haroldo RAM. César, explica pra gente então como funciona o tratamento, mais especificamente no caso do uso do crack, através do programa Recomeço. Certo. A pessoa, quando ela
percebe e ela deseja participar do programa Recomeço, ela busca inicialmente a coordenadoria. Algumas pessoas têm buscado a instituição, mas nós encaminhamos para a coordenadoria e lá ela recebe todas as informações dos exames e do processo de cadastramento que ela será submetida para ingressar no programa. Ele tem que fazer alguns exames clínicos e ter algumas avaliações de profissionais da saúde, médico clínico geral, dentista, quando necessário psiquiatra, para daí ser acolhido na instituição. Por que que isso é necessário? Porque a comunidade terapêutica ela não é um espaço onde ela tem retaguarda médica 24 horas. E, infelizmente, o dependente químico, de um modo geral, ele não cuida muito da saúde, ele não vai a cada 6 meses no dentista ou uma vez por ano, por exemplo. Então ele pode ter algumas complicações que exigem um cuidado especializado antes de ingressar na comunidade terapêutica, que é um equipamento do programa Recomeço. A internação ela tem um tempo médio de 6 meses e na instituição Padre Haroldo nós já estamos há 2 anos fazendo um esforço muito intenso para ter cada vez mais um olhar individualizado, ou seja, é o critério do progresso que vai nortear o tempo de internação e não um protocolo a ser cumprido. Então algumas pessoas já saem com menos tempo, 4 meses, 5 meses, e outros às vezes necessitam um pouco mais de tempo. Então cada caso é avaliado individualmente. Basicamente, esse tempo que ele permanece conosco, ele tem atividades de lazer, atividades que nós chamamos de conscientização, que são grupos, né, que é o coração metodológico da comunidade terapêutica, onde a troca de experiências, algumas atividades orientadas por profissionais capacitados da área de psicologia, assistência social, terapeuta ocupacional, grupos da enfermagem e próprio médico clínico e psiquiatra, dão respaldo para que a pessoa ela possa se avaliar, né, e ter mais informações sobre a função que a droga tem na vida dela. Eu acho que o importante nesse tempo de recuperação é que a pessoa seja observada e seja assistida de uma forma bastante ampla. A droga é um elemento na vida de um cidadão, ele não se reduz à droga. Porém, quando ele está na ativa, né, como eles mesmos nomeiam, o repertório dele ele fica bastante restrito ao uso. E quando a pessoa está desintoxicada e se reorganiza, um universo bastante complexo e rico se revela. Então, o tempo que ele fica conosco é basicamente isso, é para uma reorganização, descoberta muitas vezes de alguns gatilhos, né? Por exemplo, é muito frequente você ter uma pessoa que tem depressão ter uma preferência pela cocaína ou pelo próprio crack. Assim como é muito frequente você ver uma pessoa que tem uma hiperatividade, ela ter a maconha como uma droga de preferência, mesmo usando outras drogas. E o crack, geralmente, ele está presente em 90%, pelo menos, das pessoas que nós assistimos hoje. Nós temos na comunidade terapêutica cerca de 150 pessoas acolhidas, né? Então, esses outros elementos que compõem também o cenário da dependência, eles precisam receber algum tipo de suporte. Passado isso, né, que é a fase de desintoxicação e conscientização, nós temos um trabalho de reinserção desse indivíduo em oficinas produtivas ou no mercado de trabalho. Então ele precisa ter um projeto de vida, ou ele constrói, busca a construção de um projeto de vida para que ele possa se recolocar no mercado profissional e ter uma autonomia. Dentro desse processo, nós também procuramos trabalhar muito a questão do manejo do dinheiro, né? Como uma característica da dependência química todos os recursos do indivíduo passam a ser destinados para o uso da droga quando ele alcança um grau de sobriedade que ele pode retomar a autonomia. Então nós temos um trabalho para ajudá-lo, né, a também poder planejar a sua vida financeira de forma protegida para que ele evite a recaída. O que acontece faz parte do processo, mas a gente busca sempre manter o indivíduo com autonomia assegurada. Já que você falou em recaída,
Quando é possível que realmente a pessoa, usuário de crack e de outras drogas também, tenha uma vida normal, volte a ter uma vida normal, e quando se diz, não, ele vai, depois desse período, voltar para sua família, para sua cidade, para sua casa, mas ele vai ter que, por toda a vida, fazer algum tipo de tratamento. Isso é uma verdade? Então, eu gosto muito de considerar que cada pessoa é um caso único. O que a cultura dos grupos de apoio e muitos pensadores trazem como contribuição é que a dependência química é um processo, né, recidivante, me parece que é assim que fala, fugiu, trava-língua. Ela retorna, né? Então é alguma coisa que você precisa ter uma atenção contínua durante toda a vida. Isso vai variar, o grau varia muito de caso a caso, mas quem tem a experiência, quem chegou em algum momento da vida, perder a sua autonomia por conta das drogas, eu acho que ela precisa ter muita atenção. Agora, como cada um se organiza nisso, eu acho que é muito particular. Eu acho que é um pouco perigoso quando nós lançamos algumas verdades saturadas, né, que não tem espaço para reflexão. Entendo também que nesse processo de reconstrução da autonomia e no processo de recuperação, nós também não podemos deixar muita margem para as pessoas fazerem testes, né? Porque os prejuízos e as consequências são muito sérias. Então é um limiar bastante difícil de transitar. O que eu acho que faz a diferença é um apoio profissional que vá acompanhando esse processo e que possa, junto com aquele indivíduo, ter um conhecimento melhor do que ele está experimentando e de como ele se apropriou da experiência, né? O que ele aprendeu com o que ele viveu. Sim, Nelson. A coordenadoria, ela pertence a que secretaria? Secretaria de Assistência Social. Tá. E eu estou perguntando isso porque nós tivemos aqui, inclusive o vereador comentou sobre a conduta de alguns profissionais do CAPS-AD. Vocês tentaram, de alguma forma, falar com a Secretaria de Saúde, que o CAPS-AD é da Secretaria de Saúde, sobre esses procedimentos, justamente para que, olha, até que ponto o profissional pode chegar e falar, não, você usa o CAPS-AD, até que ponto o profissional tem que dizer, não, você vai participar do programa Recomeço? Então, no início, por tratar de um programa novo, existiu um pouquinho de embate, de choque com a saúde mental. As pessoas estavam criticando um programa que eles mal conheciam. Aí eu entendo também questão partidária, ideológica, como o vereador falou, mas isso está mudando. A comunidade terapêutica passou a ser aceita pela saúde. E a outra questão é que os CAPS-AD, eles são válidos para alguns casos. Então nós temos pessoas que chegam na coordenadoria que são encaminhadas para o CAPS e lá tem o sucesso. Como tem pessoas que chegam ao CAPS e também estão sendo encaminhadas à coordenadoria. Então acho que isso é questão de tempo, né? Nós estamos tendo um contato maior com a saúde mental, eles estão entendendo, estão encaminhando coisas que não ocorriam no início do programa. Sim. Mas precisa de muitos ajustes ainda com a saúde, porque infelizmente nós fizemos um levantamento dos postos de saúde junto ao programa Recomeço. Teve casos do dependente químico ter que aguardar 3 meses para consulta. 3 meses para um dependente químico, ainda mais que estamos falando de uma doença crônica, que tem que ser tratada todos os dias, é uma eternidade. Dificilmente ele vai aceitar um tratamento aguardando 3 meses para realizar os exames. Então isso está se ajustando e eu acredito que venha a ter uma melhora e o fluxo vai ser mais rápido. Sim, como é possível a questão da recaída, inclusive quando a gente lê as notícias, vê alguns casos, as pessoas falam, olha, eu já me internei 5, 6 vezes, no caso do Recomeço. A pessoa passa pelo programa, fica, digamos, 6 meses e depois, caso ocorra uma recaída, ela pode ser atendida novamente pelo programa?
como o César falou, cada caso é um caso, né? Nós gerenciamos todos os casos. Então é necessário entender, né, a recaída, se a pessoa não está usando da comunidade terapêutica como um hotel, fica lá o tempo que quer, come, dorme, sai, volta a usar, pede para voltar novamente. Isso nós não permitimos. Eu acho que as pessoas, o ser humano, ele tem que ter sim a oportunidade, mas ele tem que entender também a doença que ele possui. Mas aí a coordenadoria, ela Ele faz, pode digamos voltar. que um feedback, a pessoa saiu do recomeço, olha, você está sendo atendido no posto de saúde do seu bairro, você agora, para acompanhamento, vai no CAPS AD, existe isso ou não? Não dá para ter um pai para cada dependente químico, né? Sim. Mas a gente tem uma equipe, nós temos uma assistente social, nós temos uma psicóloga, né? Então, eles vão gerenciando os casos, eles vão entrando em contato com os postos de saúde, vai tentando tirar um pouquinho a burocracia que existe. Sim. Agora, é difícil, né, você acompanhar o dependente químico quando ele sai da coordenadoria e é encaminhado para um centro de tratamento, para uma comunidade terapêutica ou para um CAPS AD. Sim. Vai muito da vontade dele. Desculpa, agora, isso que você está colocando, Mina, é o seguinte, se você pegar a resolução 029, que regulamenta o funcionamento das comunidades terapêuticas, tem colocado ali como uma meta que as comunidades devam, assim, acompanhar também o residente pós-tratamento. É uma coisa ainda nova, porque é difícil, né? Muitas vezes você perde o vínculo, mas todo programa hoje de comunidade terapêutica tem que trabalhar a prevenção à recaída e desenvolver metodologias para tentar acompanhar, né, esse indivíduo durante o período de pelo menos um ano. Normalmente, o que as comunidades fazem? Acabam orientando o residente para que ele participe de um grupo de autoajuda, AA, NA, Amor Exigente, né? Que é uma forma dele, e quando ele se identifica com esses grupos, de ajuda a fortalecer a sua convicção, evitar os lapsos e recaídas. Né? Eu digo isso, vereador, porque como nós temos, por exemplo, em Campinas, a saúde da família, aquelas equipes, se não teria um serviço que após a saída da comunidade terapêutica, desculpe, ele volta em alguma guia, alguma coisa assim, e passe a ser atendido por essas equipes, acompanhado pelo menos, porque hoje a gente sabe que essas equipes vão lá para ver a pessoa que tem o problema cardíaco, o idoso, e por que não atender também as pessoas que passaram por esse programa para ter um acompanhamento? Eu acho que isso pode ser um aprimoramento das ações de saúde, inclusive das equipes de saúde de família, que hoje elas não estão assim, capacitadas para isso. Para algumas, medir pressão, ver o controle de utilização de medicamento e tal, é muito interessante. Mas quer ver uma outra coisa que a gente não faz? Né? Muitas vezes as pessoas buscam um centro de saúde, não vou falar nem de CAPS AD, porque tem alguma doença cuja causa é o alcoolismo, por exemplo. O cara está desenvolvendo uma cirrose, uma pancreatite, qualquer coisa. Sim. Aí o centro de saúde trata da doença, mas não é feito, olha, mas ele tem aqui o alcoolismo. Que causou. Vamos encaminhá-lo. Então falta também isso, né? É claro que para crack os caras nem vão no sistema de saúde, essa que é a verdade. Normalmente quem busca ajuda é o familiar, não é isso, Nelson? E às vezes traz o cara arrastado. Né? De cada 10 que comparecem na coordenadoria, 8 é a família com o dependente químico, tá? Mas a família se pronunciando, pedindo ajuda, e aí nós fazemos o trabalho de convencimento, de fazer ele entender o que é uma comunidade terapêutica, a necessidade, né, que não adianta ele querer trabalhar nesse momento, que o salário dele está indo para a droga. E a maioria dos casos, como o vereador falou, o perfil da utilização de mais de uma droga. Entre elas, o álcool e a cocaína, o álcool, a maconha, o álcool e o crack. Sim. César. Lá a experiência que nós temos lá na instituição Padre Haroldo, atualmente está sendo a seguinte: quando a pessoa conclui o período conosco, esse processo de saída ele já vem acompanhado de um contrarreferenciamento, muitas vezes, a outros serviços, né? A instituição ela vem participando das reuniões da rede AD. Estamos discutindo alguns casos, né, em parceria. Eu acho que é um momento atual, né, e acho que é algo muito importante, porque não existe um único serviço, né. Eu acho que um dos desafios que o CRAC, né, ele traz é
a necessidade do diálogo, da construção de rede, e eu acho que em Campinas hoje isso está num momento bastante interessante. As pessoas elas são referenciadas para outros serviços, para grupos de apoio. A instituição Padre Haroldo também possui um ambulatório, onde algumas pessoas dão continuidade. Então, esse processo ele é um processo complexo, longo e que exige, acho que de todos nós, poder público, saúde, assistência, comunidade terapêutica, educação, cultura, uma articulação para a gente poder oferecer uma rede de continência para essas pessoas, e esse é um processo bastante moroso, mas que eu acho que Campinas já deu passos muito interessantes, porque é o fenômeno, né? É um fenômeno, é um enigma, né? Que eu acho que a gente vem se deparando todos os dias, né? Então, muito ainda precisa ser feito, né? Mas inserir essas pessoas numa rede de apoio, né, é um trabalho que nós estamos fazendo. Quando existe essa adesão e quando existe esse espaço de conversa, os resultados são muito interessantes e sinalizam que é realmente o caminho que a gente precisa seguir. Sim, Nelson. No ano passado, no CRATOD, que é o serviço da capital paulista, das 3.178 internações, 2.850 foram voluntárias. Em Campinas, nós tivemos internações involuntárias, e quando vocês, aí depois eu quero a opinião dos três, quando é necessário que a internação seja involuntária? Começando por você, Nelson. Na minha visão, a internação involuntária, a internação compulsória, sem a vontade do dependente químico, eu vejo como válida em alguns casos. Casos como uma gestante, por exemplo, né? Ela não responde pela criança, ela está utilizando da substância, né? E está trazendo consequências para aquela vida que vai nascer. Uma outra situação, o dependente que está colocando em risco a segurança da sociedade, ele está matando, cometendo atos de violência verbal, doméstica, né? Física, sexual, e está também colocando em risco a saúde dele. Ele não tem mais discernimento para escolher se quer ou não quer o tratamento. Eu acho que nesse caso a internação involuntária, compulsória, ela é bem-vinda, é necessária e o Estado precisa intervir sim. O número de internações involuntárias em Campinas, eu não sei, porque isso compete à saúde, né? Inclusive aos CAPs, à saúde mental do município. Sim. Muitos me procuram solicitando, mães, pais, né? Normalmente é para jovens de 14, 15 anos que já estão aí envolvidos com o crack, e pedem ajuda na questão da internação involuntária. Eu vejo Campinas como uma cidade referência. Eu vejo porque a demanda que tem do número de autoridades que nos procuram, o Estado do Maranhão mandou autoridade para conhecer o programa Recomeço, o Estado de Minas Gerais, né? Autoridades das cidades vizinhas também querem fazer parte do programa Recomeço, querem ter o programa Recomeço na sua cidade, no seu município. Então, é muito importante deixar bem claro isso, que Campinas é referência, sim. Nós conquistamos duas políticas que estavam fazendo falta para a cidade, e agora o que falta é a repressão, sim, junto ao tráfico. Nós, infelizmente, moramos num país onde todos os nossos vizinhos são produtores de droga, né? Nós temos uma fronteira marítima também que facilita aí o acesso do uso da droga. Então, eu acredito que uma política de repressão junto ao tráfico de drogas, ela vai ajudar a reduzir, amenizar um pouco o número de dependentes. Ótimo, então, César. Uhum. Eu entendo que a internação involuntária ela é um recurso prevista em lei, né, a 10.216, que regulamenta, né, a saúde mental. Atualmente ela prevê essa possibilidade, existem recursos técnicos para isso, então acho que ela é um caminho. Eu acho também que é importante, quando se levanta essa questão, o cuidado com os abusos. Então a internação involuntária ela tem que ser sempre realizada com respaldo técnico, ou seja, é um médico que tem que estar avaliando, né, quais são as condições psíquicas desse indivíduo. Ela não pode ser
no meu entender, usada com outros fins, né, que não um critério e um cuidado de saúde. Então, é um recurso. Não é necessário para todas as pessoas, nem todo dependente, não podemos reduzir o dependente químico a um perigo, né? A cultura da dependência química ela tem algumas práticas perigosas, mas acho que o dependente químico ele é uma vítima de uma situação, né, que envolve tráfico, envolve uma série de outras coisas. Então acho que ela é possível desde que seja observado o cuidado técnico e feito acompanhado por um profissional capacitado para isso. Mas como toda intervenção, né, dessa forma, quando ela acontece, ela precisa ser muito bem trabalhada por uma equipe por possíveis desdobramentos, né, negativos. Existem inúmeros, ou muitos relatos, não inúmeros, mas muitos relatos de pessoas que iniciaram um tratamento de uma forma involuntária e passado o período de desintoxicação, eles conseguiram recuperar uma crítica sobre a própria condição de saúde, a sua vulnerabilidade e se transformou numa internação voluntária. Mas eu acho que é um terreno que precisa ter cuidado, precisa ter técnica para isso. Na instituição Padre Haroldo, nós só trabalhamos com internação voluntária. Tá ótimo. Então, vereador, o senhor vai dar sua opinião no próximo bloco, porque a gente vai para o nosso intervalo e na sequência também vamos falar sobre prevenção. Não saia daí. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Não vai me fazer falta. Estou sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só uma mãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Escuta só, Aninha e Oscar, e você que fez a prova do Enem em 2013 e não garantiu seu lugar, tem mais uma chance para você entrar. No segundo semestre das universidades, você continua seguindo no caminho de oportunidades. Luana e Pedro, não tem segredo não precisa fazer a prova de novo. Entre no site para se inscrever. Com o Enem, o SISU e o ProUni, você vai estudar e crescer. Se liga nas inscrições e pro FIES, elas estão sempre abertas. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem de hoje e o vereador Rossini vai falar justamente sobre a sua opinião a respeito da internação involuntária, vereador. Só complementando e concordando com o que os dois já disseram, em algumas situações a internação involuntária ou até compulsória ela é necessária. Eu vou dar um exemplo. Eu fui outro dia fazer uma palestra numa escola em Hortolândia, acabou a palestra, fui procurada por uma mãe. Ela tinha 2 filhos, tem 2 filhos, né? Gêmeos, com 12 anos, e estão não só envolvidos, dependentes do crack, como envolvidos também no tráfico. E ela desesperada, buscando ajuda, né? E aí não tem jeito. Eu acho que eu falei, ó, você tem que procurar o Conselho Tutelar ou Promotoria da Infância e da Juventude, porque esse caso é um caso típico de que tem que ter uma medida, inclusive judicial, para proteção da vida dessas crianças, né? Elas com 12 anos já nessa condição, não dá, elas não têm consciência nem juízo de falar eu quero, eu preciso. Então, em alguns casos você tem que intervir respaldado na lei, com todo o critério
técnico que se deve, com respeito, né, à dignidade, mas é uma questão de, se ele está colocando a sua própria vida em risco, a de outros em risco, você tem que intervir. Eu acho que a gente não pode admitir a possibilidade de, você quiser se matar, morre aí sozinho, continua usando. Eu, como cristão, não aceito, então, isso. Existe uma legislação, toda uma regra que regulamenta esse tipo de intervenção e internação, e ela tem que ser usada para os casos que são necessários. Então é preciso, em muitas situações, ainda que possa aparecer uma violência, um atentado contra o direito, mas quando o indivíduo não está em condições dele ter decisão, ele não percebe, a compulsão pelo uso é tão intenso que ele não consegue discernir, aí como medida de proteção à vida, eu acho que a gente tem que usar desse recurso, sim. Sim, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção e vou começar com o senhor mesmo, vereador. Tá. Hoje, qual é a melhor forma de prevenção ao uso do crack? Para quem descobrir a fórmula... A gente fala, quando fala de prevenção, né, a gente fala de fatores de proteção e fatores de risco. A gente tem que, a sociedade, Estado, governo, tem que aumentar os fatores de proteção para os indivíduos não entrarem nisso. Na ótica dos fatores de proteção, a qualidade de vida, uma boa educação, o preenchimento do tempo livre dos jovens, né, com atividades que sejam prazerosas, lúdicas e com valores, quer dizer, a prática do esporte, música, cultura, arte, até cursos profissionalizantes, atuam como fatores de proteção. O que a gente está perdendo, e aí começa na família, aquela educação de berço, é trabalhar projeto de vida. O César até falou rapidamente que no processo aí de tratamento, já no processo de reinserção social, ajudar o indivíduo a elaborar o seu projeto de vida. Nós não perguntamos mais para os nossos filhos. Quando eu era criança, isso era comum. Pai, adulto, o que você quer ser quando crescer? De certa forma, era uma medida de você falar, tá bom, qual é o teu projeto de vida, né? Sim. O que você quer ser como pessoa, como profissional? A gente precisa devolver isso, né? Então, ajudar a construção de projetos de vida, no momento, nas famílias, complementarmente nas escolas, e aí a sociedade, o governo sozinho não consegue, mas Estado e sociedade, buscar estratégias de ocupação do tempo livre, principalmente dos jovens, né, com atividades que sejam prazerosas e que trabalhem valores. Talvez isso possa minimizar as chances e oportunidade do indivíduo ir usar drogas, inclusive o crack, né? Então não dá para a gente pensar num programa específico para o crack, né? A gente tem que pensar um programa que valha para todas as drogas. Dificilmente o cara começa usando o crack. Ele chegou no crack, mas ele passou pelo cigarro, pelo álcool, pela maconha. Aras, pelo menos são os depoimentos que eu tenho, pessoas que já começaram usando o crack. Então a gente tem que ter estratégias para trabalhar esses aspectos de fatores e minimizar os fatores de risco, né? O acesso às drogas, quando o Ozzy fala da repressão, nós temos que ter um sistema de repressão. Evitar a oferta, facilidade de acesso às drogas. Esse é um fator de risco, né? Desestrutura familiar, aquele ambiente prosmíscuo nas casas, uma escola mal estruturada, que não tem um projeto pedagógico adequado, a relação dos professores e alunos conflituosa, são fatores de risco. A gente tem que trabalhar um conjunto, por isso não é tão simples assim, né, de fatores, mas eu acredito muito de que por isso a gente está trabalhando com a perspectiva de criar uma política municipal sobre drogas com diretrizes também para prevenção, mas eu acredito muito que a gente possa, sim, criar essas condições, fortalecer os fatores de proteção e evitar que as pessoas venham usar droga como uma busca de felicidade, de prazer, fuga de problemas, sei lá qual a razão. Sim. César. Eu entendo que falar de prevenção às drogas, ela implica uma reflexão bastante ampla. Eu acho que a leitura que eu consigo alcançar do momento atual, do mundo contemporâneo, né, nós vivemos uma solidão globalizada, né? E isso parece que vai gerando uma sociedade autista,
né? As pessoas elas ficam encapsuladas em si mesmo e cada vez com menos habilidades de se relacionar. Do ponto de vista da dinâmica psíquica, né? Eu entendo que isso vai trazendo um problema bastante importante no que a gente chama de simbolização, né? Então, eu conseguir pegar um afeto e transformar ele num pensamento e palavra e poder conversar sobre esse afeto, do ponto de vista psíquico, é algo bastante complexo e evoluído. À medida que nós vamos tendo a diminuição desses estímulos, ficando encapsulado nas próprias fantasias, a gente não sabe mais se relacionar. Então, acho que, e eu entendo que esse fenômeno das drogas, ele está muito associado a essa solidão globalizada. As pessoas vivem um desespero sem saber comunicar e sem saber buscar caminhos para isso. Então, acho que falar em prevenção implica em uma revisão, né, de talvez resgate de alguns valores, reflexão sobre a permissividade que a gente experimenta hoje e os espaços de convivência aonde uma criança não fica no seu tablet, mas brinque com outra criança, aonde a gente resgate o valor das coisas e não ficar, por exemplo, uma menina só fixada numa Barbie que tem um corpo que é impossível de se alcançar na vida real, né? Trazer mais dados de realidade e aprender a suportar ou reaprender a suportar essa realidade, né? Num jogo virtual, a criança ela não experimenta cheiro, desconforto, não tem nada que a frustre, né? E isso não é exclusivo das camadas mais favorecidas. Hoje qualquer pessoa, através do celular, lan house, tem acesso a isso e é estimulada para isso. Então acho que falar de prevenção é tudo que envolve desenvolvimento de relação. Sim. Nelson, eu gostaria que você falasse um pouquinho, inclusive citasse hoje quais programas de prevenção existem na Prefeitura de Campinas. Prevenção é algo que eu tenho muito carinho, porque durante meu tempo de escola, eu nunca recebi uma palestra sobre drogas, nem durante meu tempo de faculdade de Direito. É algo que me chamou muita atenção, porque eu só fui acordar para o problema da droga quando ocorreu uma situação de dependência química dentro da minha família. E a primeira palestra que eu assisti, para vocês terem uma ideia, foi a minha. E isso me marcou muito, porque nessa primeira palestra que eu realizei, foi numa reunião de pais, um pai levantou a mão e falou que não sabia que álcool é droga. E eu falei para ele, álcool é droga, existem pessoas que têm a predisposição, desenvolvem a doença do alcoolismo, outras não. Ele falou, mas eu coloco 2 dedos de pinga misturado com leite na mamadeira do meu filho de 2 anos, para ele dormir e não chorar. Isso me chocou muito. E eu comecei a ver a necessidade da informação. Se um pai chegou aos 43 anos sem a informação que álcool é droga, né, como que ele vai educar o filho, sendo que ele não foi educado? Então isso fez com que a Coordenadoria de Prevenção às Drogas de Campinas distribuísse gratuitamente palestras preventivas para canteiro de obra, sindicato, associação, igreja, escola particular, escola municipal, escola estadual, né, levando a informação com linguajar bem simples, e esse é o nosso carro-chefe, né, é a prevenção através de palestras e também aconselhamento, que é uma outra ação de prevenção. Então, nós temos lá uma equipe, né, totalmente à disposição, 100% preparada para estar atendendo aquela mãe, aquele pai ou aquele jovem que tem alguma dificuldade em entender o problema da droga, ou que experimentou, ou que está prestes a experimentar, e os jovens estão recorrendo desse serviço, né? Porque Sim. Nós sabemos que muito das festas de crianças, jovens de 15, 14 anos é regada a bebida alcoólica. E como o vereador Rossini falou, tudo começa ali, no seu primeiro gole, normalmente a bebida alcoólica, e que faz parte também de um comportamento, né, criado por nós, a cultura do nosso país. O nosso país ele é um país etílico. Ele é o 5º país da América Latina, maior consumidor de bebida alcoólica, né? Então, é algo assim que você vê como símbolo das comemorações. E a prevenção ela precisa existir, e isso é até uma dica para qualquer município, para qualquer país, né?
realizar ações de prevenção. Realizar ações de prevenção em conjunto com a repressão, né? O tratamento também em conjunto para aqueles que já desenvolveram a dependência, mas a prevenção ela é o ponto-chave. Mas como então, Nelson, você falou justamente sobre, deu esse exemplo da pinga, mas também falou, olha, muitas vezes a criança ou adolescente aprende a beber em casa. Como mudar isso? Os pais precisam ser informados. Como eu mencionei, esse pai chegou aos 43 anos sem informação que álcool é droga. Então nós temos palestras, não é porque é na escola que é só para os jovens, palestras para pais, né? Eles precisam entender, tem pai que brinca, tem barzinho em casa, exalta a bebida alcoólica, acha bonito o filho jovem estar usando da bebida, mas esquece as consequências. Quando você está sem o seu juízo, você está em estado de vulnerabilidade por uso do álcool, você fica fácil, devido a uma amizade talvez, fazer o uso de outra substância. E normalmente é a maconha, né? É aquela fase que a gente chama fase do macaco, onde tudo é alegre, é divertido, né? O jovem interage mais, bebe para chegar na menina, a menina bebe para chegar no rapaz. Só que essa fase do macaco, ela termina e você entra na fase do leão. A droga começa a proporcionar para você violência, você fica uma pessoa que começa a trocar os prazeres da vida. O que interessa na fase do leão para o dependente da droga? Amigos que usam droga, ambientes que tenham droga, e da fase do leão é um passo para a fase do porco, né? Onde você perde a sua higiene pessoal, você perde a dignidade, você se torna uma pessoa em situação de rua. Sim. Então a prevenção ela é focada para todos, a coordenadoria tem esse serviço de acolhimento, de aconselhamento, de orientação, né? De psicólogo, sim, para os jovens e adultos. E alguma instituição que queira justamente essas palestras, entra em contato direto com vocês? Como é o Pode entrar em contato direto com a Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Pode deixar o telefone aqui pra gente? 3282-9209. 3282-9209 é o telefone da Coordenadoria. Você tem alguma... Fala que nós estamos terminando, vereador, mas não tem. Na verdade, assim, eu acho que o investimento em prevenção é fundamental. Existem várias outras entidades e programas de prevenção existentes e que a gente tem que levar mesmo. Mas eu queria lembrar o seguinte, aproveitando o álcool, né? A sociedade brasileira é hipócrita com relação ao uso de bebida alcoólica. Nós toleramos as propagandas de cerveja nos horários nobres da televisão durante a Copa e não toleramos o bêbado, né? Tanto então, que, em relação à Copa, até foi mudada aquela exigência de que não poderia ter álcool, justamente... A lei da Hoje existe uma legislação que proíbe a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Mas isso na Copa... Assim, o Brasil se sujeitou a ter a sua soberania, né, alterada em função de uma exigência da FIFA. Tal. Mas é só um exemplo. O que a gente tem que saber é o seguinte, a bebida alcoólica é a pior das drogas. E a gente precisa ter uma relação mais responsável enquanto sociedade com relação também à bebida alcoólica. Inclusive, vereador, vamos em breve marcar uma questão de ordem a respeito do uso do álcool também, né? Então aí, tamo junto. Tá certo. Então, eu agradeço a participação. Nelson, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação de vocês e até um próximo Questão de Ordem. Nosso programa fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Até mais.